Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao evento de lançamento oficial da Varus Consultoria. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Guimarães, eu sou cofundador aqui da Varus, junto com o Leandro Siqueira, empresa que a gente começou lá em 2019, já vai fazer aí 7 anos, e ao longo dessa nossa trajetória, ao longo desse caminho, a gente passou por boas histórias aí no mercado financeiro, que culminaram em hoje a gente está no lançamento oficial da Varus Consultoria. Mas mais do que isso, o que a gente está fazendo aqui hoje? Deixa eu já compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. O objetivo principal aqui desse evento hoje é mostrar para você como você vai fazer para ter uma estratégia 100% personalizada e exclusiva para os seus objetivos. Não os meus objetivos, não os objetivos da corretora ou qualquer outra entidade do mercado financeiro. Única e exclusivamente os seus objetivos. Bom, se você não sabe, como eu falei, a Varus ela foi fundada em 2019 e a empresa hoje ela tem 3 pilares. O pilar educacional, onde a gente forma profissionais aqui para o mercado financeiro que querem trabalhar com isso. A gente tem também o segundo braço que a gente abriu logo em seguida da parte educacional, que é a Varus Research, que é o nosso time de análise, onde a gente oferece e apresenta para você carteiras recomendadas de ações e de fundos imobiliários com um time exclusivo, dedicado, de mais de 5 analistas, focado em encontrar os melhores investimentos e trazer isso numa carteira recomendada que qualquer um pode seguir, basta copiar e colar o que a gente faz lá. E, por fim, a Varus Consultoria, o nosso terceiro e mais novo braço aqui dentro da empresa que eu tô tocando hoje e que vai ser o grande assunto aqui desse nosso evento, que é uma área dedicada em fazer um atendimento 100% exclusivo e acompanhar cada cliente de forma individual, junto com um consultor de investimentos, se não para garantir, para no mínimo aumentar e muito as chances desses clientes, dessas pessoas fazerem excelentes escolhas financeiras com seu dinheiro, desde fazer novos investimentos até comprar imóveis, carros, viajar e qualquer que seja o objetivo dessa pessoa. Você não sabe também, a gente já tem mais de 13.500 clientes aqui na Varus, dentro do nosso grupo, e a gente é referência em análise justamente com a Varus Research, onde hoje várias e várias casas e entidades do mercado, jornais, revistas, procuram a gente para entender sobre determinado assunto do mundo das finanças quando alguma coisa importante acontece. E hoje eu tô aqui única e exclusivamente com uma função, com um objetivo. Hoje eu vou te apresentar o melhor modelo de gestão financeira para quem tem mais de 100 mil investidos ou ganha mais de 20 mil reais por mês. Com esse modelo, você vai focar em ganhar mais dinheiro e usufruir dele, e a gente vai focar em cuidar dele e multiplicar ele para você. Bom, esse é um modelo que já é usado nos maiores mercados ao redor do mundo inteiro como uma alternativa ao modelo de comissão, que foi o modelo anterior a esse, que perdurou aí por vários e vários anos ao redor do mundo e ainda domina o mercado financeiro brasileiro. Mas esse modelo que eu vou te apresentar aqui hoje, ele é usado pelos maiores mercados, como eu falei, e ele também é um modelo mais justo e ético, porque ele é 100% alinhado entre o prestador de serviço, que somos nós, e o investidor, que é você. Para deixar isso bem claro para você, eu trouxe aqui alguns exemplos, algumas provas de por que esse é o melhor modelo que eu vou te apresentar aqui agora e o que aconteceu ao redor do mundo com o modelo de comissionamento. Na Austrália, por exemplo, esse modelo ele foi banido em 2012, como está mostrando essas notícias aqui. No Reino Unido, logo em seguida em 2012 também, esse modelo de comissionamento também foi banido e abriu espaço aí para o modelo fee-based, o modelo de consultoria, que é o modelo que eu vou te apresentar aqui hoje e que, obviamente, começou a dominar em diversos países ao redor do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro do mundo e que hoje permite os dois modelos, ou seja, ele permite o modelo de consultoria, permite o modelo fee-based e permite o modelo comissionado, porém o mercado ele acaba se autorregulando, como você talvez saiba, e os Estados Unidos gostam muito de fazer isso. Então, hoje, lá nos Estados Unidos, cerca de 3/4 dos assessores de investimento, vamos dizer assim, já utilizam o modelo fee-based e largaram o modelo de comissionamento. Beleza. Eu trouxe provas aqui para você de que o modelo de comissionamento ele já foi abolido em vários países do mundo e que nos Estados Unidos a maior parte dos assessores já usa uma alternativa ao modelo de comissionamento, que é um modelo basicamente que a gente tem aqui no Brasil chamado de consultoria, chamado de Based.
Agora talvez você se pergunte, beleza, eu já entendi que os maiores países do mundo aí não utilizam o modelo de comissionamento, mas por que eu deveria ouvir o que você está falando? Bom, você não precisa literalmente acreditar nas minhas palavras. Você pode ouvir simplesmente o que os nossos assinantes, o que os nossos clientes têm falado sobre a gente. Então, o motivo número 1 para você ouvir o que eu estou te mostrando aqui, para você ouvir o que eu estou falando, é que os nossos clientes, eles ganham dinheiro hoje seguindo as nossas recomendações e você também pode ganhar, você também pode fazer parte disso se vier fazer parte aqui da Varus Consultoria. Esses aqui são apenas alguns exemplos de clientes que seguiram aí as nossas recomendações. Vocês, se já ouviram falar na gente, se já acompanham a gente há algum tempo aí, sabem que a gente ficou muito famoso pelaquela recomendação de CIA que a gente fez lá em 2023, 2024, onde muita gente ganhou dinheiro, mas você, se acompanha o mercado, você deve saber, por exemplo, que as ações da CIA que já saíram da nossa carteira, inclusive, tá ladeira abaixo. Então, não adianta você tentar ficar copiando o que a empresa A, a empresa B, a empresa C tá fazendo sem você entender, sem você assinar o serviço dela, sem você acompanhar o que ela tá falando. Porque você já saiu da nossa carteira e desde então veio ladeira abaixo. Se você só olhou quando a gente entrou e não olhou quando a gente saiu, você muito provavelmente se deu mal aí. Então, esse é um trabalho realmente de profissional que a gente faz todos os dias e continua fazendo ao longo dos anos por mais de 12 horas diariamente. É um trabalho bem extenso, bem completo que a nossa equipe de análise faz. Então, essa é principalmente a razão pela qual os nossos clientes ganham dinheiro. Pelo profissionalismo e pela seriedade do nosso time de análise. Como você está vendo aí, ó, o João Paulo ganhando 200%, o Gustavo Alexandre ganhando 240%, o Rogério ganhando dinheiro ali com Guararapes, com Ambipar, que inclusive foi uma ação também que subiu bastante e a gente tirou da nossa carteira e depois ela também afundou. Ganhou dinheiro com Klabin, ganhando dinheiro com fundos imobiliários, ganhando dinheiro com várias e várias ações. Tegma, Movida, Taurus, enfim. Isso aqui é só uma palhinha do que acontece com os nossos clientes, os resultados que os nossos clientes têm. E além disso, além de trazer resultados pontuais dos clientes, eu resolvi trazer aqui também um resultado consistente, um resultado completo de duas das nossas carteiras que venceram assim por muito os seus índices de referência, que é o que a gente usa para comparar aí e entender se está fazendo sentido a gente ter aquele trabalho todo ou se seria melhor a gente simplesmente colocar lá o dinheiro parado e deixar e ver o que acontece. A gente tem um exemplo da nossa carteira Fator, que só no ano passado subiu 110%. Tá? Simplesmente uma coisa absurda assim, enquanto o índice de referência dela subiu 33%, e a gente tem também a nossa carteira essencial, que é a nossa carteira mais básica, que subiu 40% desde 2023, enquanto o Ibovespa subiu 32% nesse mesmo período. Então, isso daqui é uma prova de que a gente entrega resultados muito acima da média e que faz sentido seguir, faz sentido estar por perto e ser acompanhado de perto. E o terceiro motivo aí pelo qual você deveria ouvir, ou pelo menos abrir a mente para o que eu vou te falar hoje, é que a gente, como eu falei lá no início, é muito requisitado sempre pelo mercado, pelos portais de notícias, para explicar algum caso, alguma coisa complexa quando ela acontece no mercado financeiro. Então, semanalmente, a gente é convidado pelos portais para explicar algum determinado assunto envolvendo empresas, envolvendo fundos imobiliários, envolvendo alguma situação no mercado financeiro. E se a gente é um ponto de confiança, se a gente é referência para o pessoal que entende de mercado e para o pessoal que quer que a gente explique para os leigos como que funciona determinados assuntos, com certeza a gente pode ser a sua referência também. Faz sentido você deixar que a gente te acompanhe aqui dentro da Varus. Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo aqui para você de lançamento oficial da consultoria, porque eu tenho certeza que a consultoria aqui da Varus, ela vai ser um divisor de águas. Tanto pra gente que vai conseguir acompanhar de muito mais perto os nossos clientes, como a gente sempre quis fazer, quanto para você que vai ter o nosso acompanhamento e vai ter a sua vida financeira transformada por conta de todas as soluções que eu trouxe para te entregar aqui dentro da Varus Consultoria. Além disso, hoje, aqui em janeiro de 2026, esse é um momento muito crítico para a gente falar sobre consultoria, para a gente falar sobre investimentos, para a gente falar sobre onde colocar e como proteger o seu patrimônio, o seu dinheiro. Por quê? Porque a gente está vendo aí diversas notícias saindo na mídia que trazem muita incerteza para você que juntou dinheiro a sua vida inteira, para você que trabalhou pra caramba para juntar o que você tem hoje e que simplesmente não sabe o que fazer.
Porque a gente tem guerra, a gente tem eleição, a gente tem incerteza, a gente tem imposto aumentando, a gente tem um monte de cenário que a gente simplesmente é bombardeado a todo momento, a cada dia que passa, com informações que afetam o nosso dinheiro direta e indiretamente, e a gente simplesmente não sabe o que fazer, porque a gente não entende como que isso afeta de fato o nosso dinheiro, como que isso afeta de fato o nosso patrimônio. E a gente acaba ficando perdido, não é mesmo? A gente tem, por exemplo, aí, as contas públicas do Brasil, infelizmente, no vermelho, o governo encarando um desafio para tentar cumprir um superávit aí em ano eleitoral, emendas e emendas tentando aumentar o orçamento do governo, o governo querendo gastar mais, e aí, para gastar mais, precisa ter mais impostos em contrapartida, porque a receita vem daí, né? O governo não tem dinheiro. O único dinheiro que ele faz vem das empresas públicas e dos tributos, dos impostos que a gente paga. Então, o governo está numa situação bem complicada. A gente ainda tem ano de eleição que costuma aflorar ainda mais os ânimos. É o pessoal do governo querendo fazer proposta para ganhar a próxima eleição, querendo melhorar e maquiar um pouco como que tá a vida do brasileiro, as dificuldades, os desafios. Aí vem a oposição batendo firme no governo e aí os investidores acabam ficando perdidos também, não sabem o que fazer. Aí entra dinheiro de gringo, sai dinheiro de gringo, os investidores colocam dinheiro na bolsa, tiram dinheiro da bolsa. Enfim, é uma montanha russa, tanto de emoções quanto de dinheiro subindo e caindo o tempo todo. A gente tem o mercado projetando queda de juros. Por outro lado, a gente tem uma inflação que está no topo da meta, mas ela está desacelerando. A gente tem dívida pública em alta, governo com déficit primário, Banco Central identificando fraude no Banco Master, que foi uma das últimas coisas que a gente viu aí, né? Investidor perdendo dinheiro com COI, de Ambipar, de Braskem, Banco Central liquidando o Banco Master, e depois o STF entra para falar que não vai liquidar e não sei o que, e uma dúvida do caramba do que vai acontecer, se a FGC vai ser acionado, se o FGC não vai ser acionado. Enfim, é literalmente uma tempestade que a gente está passando. E para piorar, no mundo a gente também tem muita coisa acontecendo. A gente tem a guerra entre Ucrânia e Rússia, que ainda não se desenrolou. A gente já está em mais de 3, 4 anos de guerra disso aí. A gente tem protesto no Irã, a gente tem Estados Unidos invadindo Venezuela por conta do petróleo ali, a gente tem União Europeia aprovando acordo com o Mercosul, que pode acabar beneficiando o Brasil, mas também vai beneficiar outros países da América do Sul ali, a gente não sabe muito bem como que vai ficar essa situação. Então a gente tem muita informação. É uma tempestade muito grande que a gente está passando aqui nesse momento, em janeiro de 2026. E a verdade é que você que está navegando no meio dessa tempestade, você só tem 3 opções sobre como seguir, como cuidar do seu dinheiro. Você pode tentar navegar sozinho e aí, infelizmente, você vai correr riscos desnecessários se você não tiver um bom conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre como tudo isso que eu falei aqui afeta o seu dinheiro. Além disso, isso te demanda muito tempo. Não é à toa que, como eu falei, nosso time de análise trabalha 12 horas por dia. Você vai ter que, infelizmente, abrir mão da sua qualidade de vida para fazer isso, já que você, além de trabalhar, você não vai poder parar de trabalhar, você vai precisar ter tempo para conseguir se dedicar e entender como tudo isso que eu falei vai afetar o seu dinheiro. E, infelizmente, você pode acabar tomando decisões irracionais. Porque quando a gente está com muita coisa na cabeça, a gente está com muito ruído, a gente, infelizmente, acaba deixando alguma coisa passar e acaba fazendo besteira com dinheiro que pode acarretar em consequências muito mais graves para você ao longo do tempo. Você pode também seguir o segundo caminho, que seria seguir alguém sem os mesmos interesses que os seus. Ou seja, imagina que você vai num médico para fazer um tratamento e esse médico ele ganha uma comissão por cada remédio que ele te indica. O remédio A paga uma comissão de 5%. O remédio B paga uma comissão de 10%. E o remédio C paga uma comissão de 30%. Em nenhum momento ele comenta isso com você. Você não sabe nem que ele ganha comissão. Agora ele vai e te passa um tratamento ali para você se tratar com o remédio C. E aí você descobre depois que ele ganha comissão por cada remédio que ele te indica. E você acaba ficando na dúvida. Será que ele me indicou aquele remédio porque realmente é o melhor para mim? Ou será que ele me indicou aquele remédio porque ele é o que paga mais comissão para ele? Você não tem essa resposta e nem vai ter. Aí eu te pergunto, da próxima vez que você precisar fazer o mesmo tratamento, será que você vai nesse médico aí e ganha comissão? Ou será que você vai tentar procurar um outro médico que você sabe e não ganha comissão, mesmo que a consulta dele tenha valores diferentes? Das duas, uma. Ou você vai ficar no mesmo médico e vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha se ele tá te passando o melhor tratamento para você. Ou você vai dar um basta nisso, você vai mudar para alguém que tá 100%
alinhado com seus interesses, alinhado com a sua vida financeira, nesse caso aqui que a gente está falando da consultoria. E você vai para a terceira opção, que é entregar o seu barco para um marinheiro experiente, navegar com ele, com você lá dentro, para colocar a pele dele em risco junto com você e garantir que ele vai estar seguindo sempre o melhor caminho, porque se ele for desviar de rota e acabar indo para um caminho que não é bom, ele também vai para o buraco. E para você entender na prática qual que é a diferença entre você ter um profissional te acompanhando que não tem os mesmos interesses alinhados com os seus, que tem interesses próprios, e você ter um profissional que está 100% alinhado, que está no mesmo barco que você, navegando ele junto com você, que quer chegar no mesmo lugar que você, que é o que você vai ter aqui na Varus Consultoria. Eu vou te mostrar 4 casos de clientes nossos que estão aqui na Varus Consultoria, que entraram na rodada que a gente abriu pré-lançamento, só para os clientes mais íntimos nossos, que estavam seguindo outros modelos, que não estavam tendo o seu patrimônio assessorado pela gente, acompanhado pela gente, que estavam aí seguindo profissionais que, infelizmente, seguiam um modelo de comissionamento que é um modelo que não está com um interesse 100% alinhados com você. E aí eu quero deixar uma coisa bem clara aqui com você. Existem profissionais que são bons e ruins em qualquer mercado, em qualquer modelo. O que eu tô te mostrando aqui é um modelo 100% alinhado e a qualidade profissional que a Varus preza e que ela entrega para os clientes dela, que a gente entrega para os nossos clientes dentro da Varus Consultoria e dentro de todas as áreas aqui da empresa, beleza? Bom, o primeiro caso era de um designer que era autônomo, tinha 33 anos, 33 anos, que tinha um perfil de fazer trabalhos de curto prazo e que queria alcançar a liberdade financeira dele em 15 anos. E ele tinha, no momento que entrou aqui, 500 mil de patrimônio acumulado. 500 mil de patrimônio investido. Como que era a carteira desse cliente? Como que esses 500 mil se dividiam? Esse cliente ele tinha 150 mil em reserva de emergência. Até aí, tudo bem, porque ele era um autônomo, uma pessoa que precisava ter uma reserva um pouco maior, mas ele tinha 150 mil em fundos setipados, que são fundos onde você não vê qual que é a variação daquele fundo ali ao longo do tempo. Você não tem muita negociação daquele fundo, são fundos que pagam comissões gordas aí para quem indica ele. E ele também tinha 200 mil em crédito privado, que também é uma renda fixa, mas uma renda fixa que também paga altas comissões. Aqui na Varus a gente não investe em crédito privado diretamente, salvo grandes exceções, porque o risco desse tipo de investimento, dessa subclasse de ativos, é muito alta e não vale a pena ser corrido. Então a gente tinha aí nesse perfil um cliente com muito pouca liquidez, com muito risco, muito risco, ou seja, 350 mil, cerca de 70% da carteira dele estava em ativos de muito risco e isso estava completamente desalinhado com o seu objetivo financeiro. O segundo caso é desse cliente de 40 anos que trabalha como CLT e é coordenador de uma empresa e ele trabalha pra caramba, ele não tem quase nenhum tempo para acompanhar o mercado, para acompanhar investimentos e muito menos ainda para ficar fazendo as operações de comprar e vender os investimentos que ele deveria ter. Ele tem aí cerca de 400 mil investidos e também tem alguns imóveis. Como que era a carteira desse cliente? A carteira desse cliente era 100% em renda fixa. Ela tinha mais de 50 CDBs diferentes, todos eles espalhados ali por diversas instituições, por diversos bancos, que acabava sendo uma zona para esse cliente acompanhar. Ele tinha uma diversificação completamente incoerente, porque ele tinha basicamente um monte de CDB ali que não conversavam entre si, CDB pré-fixado, e além disso, ele estava correndo riscos totalmente desnecessários, sem uma estratégia definida, completamente perdido. Cada hora ele comprava o CDB que estava pagando mais ali, com uma estratégia completamente aleatória ali, sem saber onde ele queria chegar, sem saber quanto que ele precisava juntar para se aposentar, sem saber literalmente o que fazer com o dinheiro dele. A gente tem também o caso 3 desse cliente aqui de 28 anos que trabalhava numa empresa como analista de marketing, um perfil completamente agressivo, tinha 240 mil ali acumulado e tinha a meta de juntar R$1 milhão. Como que era a carteira desse cliente? A carteira desse cliente, ela já não era tão ruim assim não.
mas tinha algumas coisas importantes aqui de pontuar. Ele tinha 3% em criptomoedas, o que é totalmente factível para o perfil dele. Ele tinha 20% em ações aqui do Brasil, o que, para o nível de patrimônio que ele tem, 240 mil, era sim uma coisa alta demais, era uma concentração bem elevada para o nível de 240 mil. Ele tinha 5% em um fundo de ações, que já não fazia sentido nenhum, já que ele tinha 20% já em ações seguindo a nossa carteira. Ele tinha 17% seguindo a carteira de fundos imobiliários aqui da Varus, o que não fazia sentido nenhum para ele, porque ele não queria receber renda passiva, ele só queria multiplicar o patrimônio dele. Então, esse percentual em fundos imobiliários não fazia o menor sentido. E ele tinha 55% da carteira dele em Tesouro IPCA mais 2045. Ou seja, reserva de emergência foi pro saco, CDBs pós-fixados também, fundos multimercado foi pro saco, previdência privada nem se falou nisso. Então, uma carteira completamente desalinhada para o que ele precisava. E tem também o caso 4 de um cliente de 35 anos, freelancer, que tem renda em dólar, tem um perfil moderado e tem um patrimônio acumulado de cerca de 2 milhões de reais. Como que era a carteira desse cliente? Esse é o cliente mais emblemático que eu trouxe aqui hoje para você ver. Ele tinha uma carteira extremamente arriscada. Você vê, ele tinha 218 mil em CDB do Master, 110 mil em CDB da Will Financeira, que é do conglomerado do Master, mas que não entrou na liquidação do banco feita pelo Banco Central. Então, felizmente para esse cliente, esses 110 mil não entraram no FGC e continuaram rendendo, senão ele simplesmente iria ultrapassar o teto ali dos 250 mil do FGC, né, já que ele tinha 218 no Master e 110 mil na Will Financeira. E os 250 mil vale para o conglomerado financeiro, ou seja, como se fosse o grupo ali de todas as empresas que fazem parte daquele grupo, e o Will tá dentro do grupo do Master. Além disso, esse cliente tinha 800 mil em CRI, CRA e debêntures que venciam depois de 2029. Ou seja, crédito privado extremamente arriscado, pouquíssimo diversificado, em que se alguma coisa acontecesse, se algum calote acontecesse, ele perderia dinheiro. Além disso, esse cliente tem também 300 mil em fundos de private equity, que, nossa senhora, é uma coisa muito, muito, muito mais arriscada. São fundos que investem em empresas que nem na bolsa estão ainda, são empresas bem menores ali. Além disso, meu Deus do céu, esse cliente veio com 290 mil em COI, que simplesmente é um lixo, não faz sentido para nenhum cliente, tá? E esse cliente, por fim, ele tinha 185 mil aí em Tesouro IPCA+. E aí, esse daí tava ok. 2035, 2045, 2055. Mas que pro conjunto da ópera ali também não fazia muito sentido. Mas, de certa forma, ainda assim, era o melhor investimento que ele tinha, dado tudo isso aí que eu listei para você. E, pasme, esse cliente tinha 0% em dólar, ou seja, ele não tinha nenhum investimento no exterior, o que é uma maluquice para um cliente com esse perfil moderado e com 2 milhões investidos e que recebe renda em dólar. Não faz o menor sentido isso. E qual que é o papel do consultor? O que o consultor vai fazer com as carteiras desse cliente? Como que o consultor vai acompanhar esses clientes que vieram de outros lugares ou que antes investiam por conta própria, sozinhos? O papel do consultor é o seguinte: ele vai entender quem você é, entender aonde você quer chegar e ele vai escolher qual que é o melhor caminho para você seguir, o caminho com menos risco, o caminho mais seguro para você atingir os seus objetivos. Sempre vão existir vários caminhos para você chegar no determinado lugar e o papel do consultor é fazer você chegar lá com o menor risco, com a maior garantia de que você vai chegar lá possível, seja qual for o seu objetivo. Seja o seu objetivo juntar R$1 milhão, se aposentar com 10 milhões na conta, ter uma renda passiva de 30 mil reais por mês, seja viajar ao mundo, seja ter filhos, seja pagar a faculdade do seu filho, seja fazer um mestrado, fazer um doutorado, o que quer que seja, o consultor tá lá para te apoiar, para você fazer boas escolhas financeiras e evitar que você vai fazer alguma cagada com seu dinheiro. E como que ele faz isso? Tendo uma visão 360 graus da sua vida financeira. O consultor, ele vai pensar 24 horas por dia, 7 dias por semana em como reduzir o seu risco e aumentar o seu retorno. Ele vai garantir, ou pelo menos minimizar, que você vai fazer alguma cagada, que você vai tomar alguma decisão emocional com o seu dinheiro. Patrimônio, dinheiro, é para você tomar decisões racionais e não
emocionais. Então, o consultor vai estar do seu lado, diferente caso se você estivesse fazendo por conta própria. Ele vai eliminar todos os ruídos que você vai ter de informação, desse bombardeio de notícias que a gente recebe todos os dias. Ele vai garantir que você tome única e exclusivamente decisões racionais com o seu dinheiro. Além disso, ele vai cuidar também do patrimônio da sua família, se você quiser, para te deixar livre para você focar no que importa. Seja isso o que quer que seja para você. Seja trabalhar, seja curtir a sua família, seja viajar, enfim, qualquer que seja o que mais importa para você, o consultor, ele vai liberar espaço na sua agenda, ele vai te dar tempo para você focar no que importa. E como que a gente faz isso na prática? O que a gente oferece aqui na Varus Consultoria? Primeiro de tudo, planejamento financeiro, onde, como eu falei, o consultor vai sentar, vai conversar com você para entender quanto você ganha, quanto você gasta, quais são as suas dívidas, o que você tem de objetivos financeiros, onde você quer chegar, para ele montar a estratégia 100% personalizada para acompanhar a evolução do seu patrimônio e fazer ele ser preservado, multiplicado e sempre estar diversificado, seja imóveis, seja investimentos, seja empresas, o que você quiser que a gente acompanhe para você, a gente vai fazer. Além disso, você vai ter acesso aqui na Varus Consultoria a câmbio mais barato. A gente sempre consegue entregar para os nossos clientes as melhores taxas de câmbio em instituições como, por exemplo, Avenue, XP e BTG. Diferente de se você fosse fazer aí, entrar por conta própria no aplicativo e comprar dólar, comprar euro, aqui a gente vai te ajudar a ter sempre as melhores taxas. Além disso, a gente também fala aqui de planejamento sucessório. O que você precisa fazer para organizar a sua sucessão? Seja fazer uma previdência privada, um seguro de vida, criar uma holding, o que você precisar, a gente vai entregar de solução para você, tanto nessa parte quanto na parte de otimização tributária para você pagar menos imposto. Dependendo, se fizer sentido para você, para o nível de patrimônio que você tem acumulado, a gente pode até abrir uma offshore para você minimizar o pagamento de imposto, para você ter uma estratégia mais eficiente com seus investimentos, sem contar no time profissional, que eu já falei aqui algumas vezes, que você vai ter acesso como cliente da Varus Consultoria, um time extremamente premiado e dedicado, que acertou a ação que mais subiu em 2023, acertou a ação que mais subiu em 2024 e acertou a quarta ação que mais subiu em 2025. Esse time é profissional, extremamente dedicado, trabalha diariamente para entregar as melhores recomendações para os nossos clientes. Além disso, a gente também consegue te ajudar na hora de você adquirir um imóvel. A gente consegue te assessorar para você tomar a melhor decisão financeira. Será que é melhor pagar à vista? Será que é melhor parcelar? Será que é melhor financiar ou fazer um consórcio? Tudo isso a gente consegue te entregar de inteligência aqui dentro da Varus Consultoria, além, é claro, do cashback dos seus investimentos. Toda e qualquer taxa que você teria que pagar para um assessor de investimentos. No caso, você estando com a Varus Consultoria, essas taxas elas vão aparecer para você na sua conta como cashback, ou seja, ao invés de elas saírem, elas vão entrar na sua conta. A gente não fica com nada e nem pode ficar. A gente não quer nenhuma comissão vinda de investimentos para garantir que a gente está 100% alinhado com você. E para finalizar, se você precisar de alguma ajuda com cartões de crédito e milhas, a gente também consegue entregar isso para você. Tudo isso o consultor não faz sozinho, tá? Como você tá vendo aqui, o print que eu mostrei para você, que eu trouxe para você lá no início desse nosso lançamento, que prova aí diversos clientes nossos ganhando dinheiro, ficando muito felizes aí com o resultado que eles estão tendo com o patrimônio deles. O consultor, além de ter todo o nosso time de análise por trás, a gente também tem inteligência, a gente também tem especialistas em todas essas áreas que eu citei aqui para você. Ou seja, caso você queira tratar de um assunto sobre consórcio, a gente vai trazer um especialista junto com o consultor para falar com você. Se você quiser ajuda com cartão de crédito, a mesma coisa, você vai ter suporte de um especialista aqui da Varus. Se você quiser falar sobre offshore, falar sobre planejamento sucessório, qualquer pilar desse que eu te apresentei aqui, a gente tem como te assessorar sempre com um especialista do assunto. E, por fim, melhor de tudo, a coisa que eu mais gosto de falar é que a gente trabalha com um modelo zero conflito. O que é um modelo zero conflito? E agora vai ficar tudo muito mais claro para você. Primeiro de tudo, quando a gente está falando de zero conflito, a gente está falando principalmente da remuneração. Aquele exemplo do médico, o que você acha que é mais provável de acontecer no modelo em que o profissional ele é remunerado por comissão?
onde um produto que ele vende dá mais comissão para ele. Qual é a maior probabilidade de acontecer? A maior probabilidade é do profissional te indicar um produto que paga menos comissão para ele, ou a maior probabilidade é do profissional te indicar um produto que paga mais comissão para ele? Eu deixo essa resposta aí para você pensar. Aqui, o nosso modelo de cobrança, ele é um percentual fixo sobre o seu patrimônio. Isso quer dizer que a gente só consegue ganhar mais dinheiro se o seu patrimônio crescer. Você quer mais alinhamento de interesses que isso? Se o seu patrimônio ficar parado, a gente não consegue ganhar mais dinheiro. Se o seu patrimônio cair, a gente começa a ganhar menos dinheiro. Não existe nenhum modelo mais alinhado do que esse. Esse é o modelo zero conflito. E para esse modelo zero conflito funcionar perfeitamente, ele precisa ter independência, que é o que a gente tem aqui dentro da Varus Consultoria. O que significa independência? Significa que a gente consegue te atender em qualquer instituição, onde você achar melhor. Se você quiser que a gente te atenda no Itaú, a gente consegue te atender. No Bradesco, a gente consegue te atender. No Banco do Brasil, também conseguimos te atender. No Santander, também. Na XP, também. No BTG, também te atendemos. Na Avenue, também te atendemos. Na Genial, também te atendemos. No Safra, te atendemos. No Decoval, te atendemos. No Inter, te atendemos. Onde quer que você queira ser atendido, nós conseguimos te atender. Acho que já ficou bem claro isso aqui, né? A gente não tem, ou preso, a gente não tem vínculo com nenhuma instituição do mercado financeiro. Pelo contrário, a gente tem parceria com todas essas instituições. Ou seja, você pode abrir, você pode ter a sua conta na XP, você pode ter a sua conta no BTG, você pode ter a sua conta da Avenue. A gente consegue ver a sua conta da Avenue simplesmente direto pela nossa integração, direto pela nossa parceria com essas instituições. Então, de forma 100% independente, a gente vai cuidar do seu patrimônio e com isso, por ter essa parceria, por conseguir visualizar, te atender em todas as instituições, olha que maravilha, a gente consegue saber aonde estão os melhores investimentos, a gente consegue ter acesso a todos eles e a gente compila isso tudo e consegue falar para você, olha, esse é o melhor investimento para o prazo que você me passou aqui. Para esse objetivo, a gente vai fazer isso. A gente vai colocar no CDB XYZ. Para esse objetivo aqui, esse percentual vai estar destinado a esse produto aqui, que está na instituição A. Para esse outro percentual aqui, ele vai estar investido na instituição B. Ou seja, a gente vai trabalhar para colocar sempre os melhores investimentos na sua carteira. Para você ter sempre no seu patrimônio os melhores investimentos, claro, 100% personalizado para você, para os seus objetivos de vida, para sua realidade, beleza? Além disso, no modelo zero conflito, a gente também tem 100% de transparência. Todas as cobranças que a gente fizer de você vão estar lá na sua conta para você ver e conferir a qualquer momento. Vai estar direto lá no extrato para você ver e conferir. Além disso, como eu já falei, o nosso foco aqui para de ser, quando a gente não tem comissão, nosso foco ele para de ser em ficar tentando vender produto. A gente nem fala, nem usa essa palavra aqui que muita gente usa, né? Ah, produto financeiro, não sei o que, vamos colocar nesse produto aqui, não sei o que, não sei o que lá. A gente não usa esse termo aqui. O nosso foco tá única e exclusivamente em planejar e fazer o seu patrimônio crescer no longo prazo. E como você deve imaginar, no modelo zero conflito, você tem zero conflito de interesse, porque como eu falei, a gente só consegue ganhar mais dinheiro se o seu patrimônio crescer. Esse é o melhor modelo do mundo quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de assessoramento financeiro, beleza? Diferente de, óbvio, como você já deve ter visto aí, várias pessoas com CDBs do Banco Master, que a gente nunca indicou aqui. Agora, pensa uma coisa. Você acha que se esses CDBs do Banco Master, esses investimentos fizessem sentido para as pessoas, eles pagariam boas comissões? Eu acredito que não. Acredito que você também deve pensar assim, né? Bom, como funciona a Varus Consultoria? O que a gente vai fazer se você decidir entrar aqui na Varus? Qual que é o passo a passo? Primeiro de tudo é assinar um contrato, óbvio. A gente faz tudo muito certinho aqui para você ver a seriedade do nosso trabalho. A gente vai assinar um contrato com você, lá vai ter todos os detalhes sobre os nossos serviços. Mas assinado esse contrato, como que funciona? A primeira coisa que você vai ter que fazer é migrar as suas contas. Ou seja, se você tem uma conta no XP, no BTG, na Avenue, o consultor vai te enviar um link ou vai te enviar o passo a passo para você fazer essa migração.
para você se vincular aqui nessa sua conta a Varus Consultoria. Feito essa migração, o segundo passo é você fazer, junto com o seu consultor, uma reunião de planejamento. E aí ele vai entender, como eu já te falei, as suas receitas, as suas despesas, se você tem alguma dívida, onde você quer chegar, e vai traçar uma estratégia de investimento, uma estratégia patrimonial para você chegar nos seus objetivos. Definida essa estratégia, a gente vai começar a implementar essa estratégia, vai começar a fazer as alterações na sua carteira. Depois de feitas essas alterações, a gente vai te acompanhar todos os meses, ou seja, em cada mês a gente vai te apresentar os resultados do trabalho que a gente vem fazendo com o seu patrimônio, de como o seu patrimônio está crescendo. Mas caso você queira conversar, tirar dúvida, qualquer assunto que seja com o consultor, você tem acesso direto ao WhatsApp dele. Você pode falar com ele todos os dias, se for preciso, para que você fique tranquilo, para que você consiga dormir à noite mais relaxado e tenha a certeza de que a gente está fazendo um bom trabalho com o seu dinheiro. Mas formalmente, a gente vai te acompanhar mensalmente com relatórios ali para você conseguir acompanhar a sua evolução, e ao longo do tempo a gente vai fazer a revisão dessa estratégia para garantir que ela continua 100% alinhada com os seus objetivos. Ou seja, a gente sabe que os objetivos eles podem mudar ao longo do tempo. Vai dar que alguns anos você vai planejar ter filho, ou então você vai planejar viajar, ou então você vai planejar encurtar sua aposentadoria, alongar sua aposentadoria, enfim, o que quer que seja. Se os seus objetivos mudarem, basta você falar com seu consultor: olha, vamos precisar revisar a estratégia aqui porque eu vou viajar, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, ou então, eu vou ter um filho agora, então eu preciso replanejar aqui a minha vida, preciso que a gente faça uma revisão do nosso planejamento. Não tem problema nenhum, o consultor vai sentar com você, vai revisar essa estratégia, beleza? Bom, por que então fazer parte da Varus Consultoria depois de tudo isso que eu falei aqui, e quanto custa, né? Afinal, esse é o serviço mais personalizado possível que a gente vai entregar para você. Bom, primeiro motivo que eu queria trazer aqui, e que eu já falei algumas vezes, é que você vai ter cashback direto na sua conta. Ou seja, diferente do modelo de comissionamento, onde você vai pagar uma comissão para um profissional, aqui você não vai pagar nenhuma comissão, você vai simplesmente pagar a taxa fixa com base no seu patrimônio, e uma taxa que vai caindo proporcionalmente ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais o seu patrimônio cresce, mais essa taxa cai, e o cashback ele entra na sua conta automaticamente, beleza? Então, todas as comissões que você teria que pagar para alguém, elas vão entrar de volta para você na sua conta. O motivo 2 é que você consegue ter os melhores rendimentos do mercado investindo aqui dentro da Varus Consultoria. E quando eu falo de melhores rendimentos do mercado, eu não estou aqui de maneira nenhuma prometendo retorno, falando que a sua carteira vai subir 200% ao ano. Isso aqui é simplesmente uma coisa técnica do modelo de zero conflito. O que acontece? O que são esses melhores rendimentos do mercado? Eu vou te mostrar na prática como que isso funciona aqui agora. Olha só, eu tô aqui logado na área da Varus Consultoria, onde eu posso fazer uma operação, investir em renda fixa para um cliente nosso aqui, tá? E aí, você tá vendo aqui essa lista de ativos de todos os investimentos aqui, nesse caso de renda fixa, que eu posso fazer para um cliente aqui da nossa consultoria. Eu quero que você preste bastante atenção nessa taxa aqui, nessa coluna. Taxa mínima e taxa máxima. Que você está vendo aqui, ó. A taxa mínima é 94% do CDI. Isso é o mínimo que eu posso entregar de rentabilidade para o meu cliente. E a taxa máxima é 97,5% do CDI. É o máximo que eu posso entregar de rentabilidade, de rendimento para o meu cliente nessa LCI. Ou seja, essa diferença, esses 3,5% de diferença aqui, é simplesmente a comissão do profissional. Agora, o que você acha que eu vou fazer na hora de colocar essa LCI, se for o caso, dentro da conta de um cliente meu? Eu vou oferecer 94% ou eu vou oferecer 97,5% para ele? Se eu oferecer 94%, eu vou estar deixando de oferecer a melhor taxa, que é o 3,5% a mais aqui. Esses 3,5% a mais de comissão que eu ganharia, ele vai voltar para você
sob a forma de cashback. Mas esse cashback ele não vai estar rendendo. Então, o melhor que eu posso fazer é oferecer 97,5% do CDI para você, para um cliente da nossa consultoria aqui. Porque esse dinheiro aqui vai estar rendendo a 97,5% ao invés de estar rendendo a 94%. Com isso, o seu patrimônio ele vai crescer mais. Com isso, obrigatoriamente, eu vou ganhar mais também, porque o seu patrimônio vai estar crescendo mais. Não existe alinhamento de interesses maior do que esse. Isso que eu quero dizer quando eu falo de melhores rendimentos do mercado. Eu não tenho incentivo nenhum em te oferecer um investimento que renda pouco. Eu não tenho incentivo nenhum em te oferecer essa LCI rendendo 94%. Eu vou querer que ela renda 97,5%. E você? O que você vai querer? Você vai querer 94% ou 97%? Eu tenho certeza que você também vai querer 97%, porque você quer que o seu dinheiro renda mais, certo? Isso é o mesmo produto, idêntico, não muda nada. É simplesmente o que eu vou escolher, quanto o dinheiro do meu cliente vai render. E isso é para vários investimentos, tá? A gente pode clicar aqui em fundos de investimento. Esse ROA aqui que você está vendo, ó, é a comissão que o profissional vai ganhar. Olha só, tem fundos que pagam 0,9% de comissão. Isso daqui tudo na consultoria, caso você invista em algum fundo desse, isso vai voltar para você sob a forma de cashback, beleza? Então é assim que a gente consegue entregar os melhores rendimentos do mercado. É assim que a gente consegue fazer com que a gente tenha um total alinhamento de interesse entre a gente e você, cliente, beleza? O terceiro motivo é o dólar. Como eu falei, você vai comprar dólar muito mais barato. Você vai comprar dólar com só 0,75% de spread. Isso para qualquer valor. Se você quiser $1.000, você já vai conseguir acessar esse spread aí. Mas se você quiser fazer volumes de câmbio maiores, acima aí de $100 mil, a gente consegue spreads ainda muito menores para você, beleza? Muito mais barato do que você teria que pagar fazendo por conta própria. Você teria que pagar cerca de 1,5% até 2% de spread se você estivesse fazendo por conta própria. Aqui você vai ter só 0,75% de spread. E o motivo 4 é que a gente vem entregando retornos muito acima da média do mercado, como eu já te mostrei aqui, com esses retornos aqui, como por exemplo da carteira Fator, que subiu 110% quase só no ano passado, e da carteira Essencial, que é a nossa carteira mais básica de ações, que subiu 40%, enquanto o Ibovespa subiu 32%. Agora, para deixar as coisas muito mais palpáveis, de você entender como que funciona a consultoria, eu gosto muito de trazer uma analogia, que é a analogia do personal trainer, beleza? Eu não sei onde você mora, mas aqui no Rio de Janeiro, se você fosse pagar um personal trainer para te acompanhar 3 vezes na semana, você não gastaria menos de R$ 1.200 por mês. Isso aqui eu estou considerando um personal que custa R$100 a hora aula. Eu não tô falando nem dos melhores personagens. Um personal comum vai te cobrar R$100 por hora. Agora, imagina quanto você teria que pagar para ter o melhor personal da cidade, o melhor personal do estado, o melhor personal do Brasil. Aqui, a gente vai estar te entregando na Varus Consultoria os melhores profissionais do mercado financeiro, modéstia à parte. Como eu já te provei aqui, pelos nossos resultados, pelo nosso time de análise, que acertou as ações que mais subiram, tanto em 2023, quanto em 2024, quanto em 2025. Com esses resultados que eu acabei de te mostrar, você vai ter acesso a diversos especialistas, diversos profissionais, os melhores do Brasil, com toda a certeza. Bom, mesmo assim, voltando aqui para nossa analogia, imagina que a gente não é o melhor do Brasil. Imagina que a gente é só um profissional comum, que você teria que pagar como se fosse um personal trainer R$ 1.200 por mês para ele te acompanhar 3 vezes na semana. Só que a consultoria, ela tem algumas diferenças para esse personal trainer. O que o personal trainer te entrega? Porque eu gosto muito de fazer essa analogia e comparar isso com a consultoria. O personal trainer, ele te entrega um treinamento 100% personalizado, feito para você, sob medida para os seus objetivos, sejam eles quais forem, e ele te acompanha ao longo do tempo, trazendo aqui para a vida financeira, para os moldes financeiros. Um consultor de investimentos, ele faz exatamente isso. Ele vai te entregar um planejamento financeiro, uma estratégia de investimento 100% alinhada com seus interesses, 100% personalizada para você, e ele vai te acompanhar. Só que ao invés de 3 vezes na semana, ele vai te acompanhar todos os dias. Todos os dias ele está acompanhando, no caso, o seu patrimônio, para saber se ele está crescendo, caindo, se está bem diversificado,
se estamos fazendo a coisa certa. Só que, além desse acompanhamento que esse personal trainer vai te dar, imagina que pagando esse personal trainer, você vai ter academia incluída. Além disso, você também vai ter cashback em todas as lojas de suplemento. Isso tudo sem pagar nada mais pra ele, tá? Você vai pagar os R$1.200 por mês pra ele te acompanhar 3 vezes na semana. Você vai ter academia incluída. Você vai ter cashback em todas as lojas de suplemento. Você vai ter desconto nas melhores marcas de roupa. Se você não emagrecer ou não ficar mais forte, vai ficar mais barato. E, além disso, ele vai malhar por você, beleza? Se você não gosta de malhar, não tem problema. O personal, ele vai malhar para você, ele vai te cobrar menos se você não emagrecer, se você não atingir os seus objetivos, né? Se você não ficar mais forte, ele vai te dar desconto nas melhores marcas de roupa, ele vai te dar cashback em todas as lojas de suplemento, ele vai pagar a sua academia. É literalmente isso que um consultor de investimentos, que há vários consultoria vai fazer por você, porque além de te entregar toda a estratégia, a gente vai executar a estratégia para você. A gente vai malhar por você. Você só vai ter que aprovar o que a gente tá fazendo, beleza? E aqui para trazer um exemplo, se você tiver aí, por exemplo, R$1 milhão, quanto que você vai ganhar? O que você vai ter de benefícios entrando na Varus Consultoria? Vamos supor que você tem um rendimento de 18% ao ano. E isso daqui eu estou considerando um rendimento básico, vamos dizer assim. Qual que é a lógica por trás desse 18% ao ano aí, tá? Vamos supor que a sua carteira ela renda aí 15% ao ano, que é hoje o que a Selic está rendendo. Só que só por te entregar, eu não estou falando nem de uma estratégia 100% personalizada, não. Não estou falando nem dos melhores retornos que a gente pode entregar, que o nosso time de análise entrega para os nossos clientes. Eu estou falando só daquela parte que eu acabei de te explicar sobre os melhores rendimentos, sobre o rendimento que a gente consegue colocar a mais para você, para o seu dinheiro render, porque a gente não recebe comissão, tá? Então eu estou considerando que a gente está colocando seu dinheiro para render 3% a mais no ano ali. Isso dá mais R$30 mil de diferença. Ou seja, se o seu rendimento do seu patrimônio de 150 mil é de 15% ao ano, em cima de 1 milhão, ou seja, 150 mil, eu tô colocando 30 mil a mais ali para você. Então esses 30 mil são um benefício extra que você vai ter entrando aqui na Varus Consultoria. E deixando claro, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Segundo lugar, vamos supor que você queira fazer uma viagem internacional aí nesse primeiro ano de 2 semanas. Você vai gastar $5 mil. Você vai fazer uma viagem bem comedida ali, bem racional, com gastos bem controlados. Você vai ganhar mais R$200 ali só pela diferença de pagar $1 mais barato. Além disso, você vai ter cashback dos seus investimentos, tá? Vamos supor que R$300 mil do seu patrimônio de 1 milhão, ele tenha direito a receber cashback. Ou seja, você vai receber aí mais R$600 de cashback dos seus investimentos de R$300 mil. Além disso, como uma quarta vantagem, a gente vai dolarizar o seu patrimônio, ou seja, 15% daquele 1 milhão ali, R$150 mil, a gente vai colocar em investimentos em dólar. Para fazer isso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comprar dólar. Só que você vai comprar dólar mais barato aqui na Varus Consultoria. Então, fazendo isso, você vai economizar e você vai ganhar mais R$1.100 só fazendo dolarização do seu patrimônio. Com isso, você vai ter uma vantagem de quase R$32 mil, caso você tenha 1 milhão aí, só por fazer parte, só por entrar na Varus Consultoria. Isso só em pequenas coisas que a gente consegue te ajudar a melhorar, sem contar toda a inteligência que a gente vai te entregar do time de análise, sem contar a estratégia 100% personalizada para você, sem contar a otimização tributária que a gente pode fazer, sem contar com a assessoria que a gente pode te entregar na hora de você comprar um imóvel, sem contar na assessoria que a gente pode te entregar quando você precisar mudar e trocar de cartão de crédito, sem contar na otimização tributária que a gente pode fazer, em ferramentas de imposto de renda que a gente consegue te entregar para facilitar a sua declaração, sem contar em estratégias de planejamento financeiro, planejamento sucessório que a gente pode te entregar também, beleza? Bom, quanto será que é a Varus Consultoria então? Será que é o mesmo preço do personal que custa R$1.200 por mês? Bom, aqui a gente trabalha com 2 modelos. Se você tem o patrimônio entre 100 e 300 mil reais, ou se seu patrimônio for menor do que 100 mil reais, mas você ganha mais do que 20 mil reais por mês, você vai ter que pagar só 250 reais por mês para ter acesso a todo esse acompanhamento que eu te falei. Planejamento financeiro, sucessório, acompanhamento com o consultor diariamente, reporte mensal de resultados, todas as estratégias, todas as funcionalidades,
todas as soluções que eu te apresentei aqui, tudo isso, só R$250 por mês. Agora, se o seu patrimônio for maior do que 300 mil, você vai ter que pagar um valor percentual ali de só 0,083% ao mês. Supondo que você tenha um rendimento, um retorno básico aí de 1% ao mês no seu patrimônio, 0,083% é muito pouco, perto do que a gente pode te entregar e dos resultados que você vai ter aqui junto com a gente. Só para te lembrar, você paga no mínimo 15% sobre o seu lucro para um cara que não te ajuda em nada, que só te atrapalha, que é o governo. Ou seja, você paga 15% de imposto só para ele não te entregar segurança, não te entregar saúde, não te entregar educação. Aqui eu tô te propondo um modelo totalmente alinhado com os seus interesses, um modelo zero conflito, com todas essas soluções de primeiro mundo que a gente consegue te entregar por apenas 0,083% ao mês. E essa taxa ainda cai ao longo do tempo conforme o seu patrimônio vai crescendo. Ou seja, é realmente muito barato. Faz muito sentido você fazer parte aqui da Varus Consultoria. Lembrando, aquele nosso exemplo que eu trouxe aqui para você de R$1 milhão, você vai ter R$32 mil em benefícios ali no nosso exemplo e no caso do 1 milhão, você teria que pagar só R$750 por mês. Isso é muito menos do que muita gente paga para um personal trainer, para uma nutricionista ou por uma consulta num médico particular para ter acesso a toda a inteligência, toda uma equipe que foi construída ao longo de 7 anos aqui no mercado financeiro, entregando um trabalho de excelência, um trabalho com muito comprometimento e com muito profissionalismo ao longo dos anos, beleza? E para melhorar ainda essa condição, o que eu vou fazer aqui? Se você acredita que vale a pena ter tudo isso aqui, planejamento financeiro, estratégia personalizada, câmbio mais barato, planejamento sucessório, ajuda na aquisição de imóvel, cashback dos investimentos, otimização tributária, time de análise profissional e assessoria de cartão de crédito e milhas. Se você acredita que vale a pena ter isso tudo aqui e fazer parte da Varus Consultoria, o que eu quero te convidar agora para fazer? Eu vou te entregar um gostinho, eu vou te entregar uma palhinha do que é fazer parte da Varus Consultoria. Eu vou te entregar uma reunião gratuita de análise da sua carteira de investimentos. O consultor, ele vai sentar com você, vai olhar a sua carteira de investimentos e vai propor melhorias para você, vai te dar uma segunda opinião sobre ela, sobre como você deveria estar tratando, cuidando dos seus investimentos. Para você participar, para você ter acesso a essa reunião gratuita da análise da carteira, você só precisa marcar um horário para fazer uma reunião com um consultor de investimentos aqui da Varus, que vai fazer uma análise gratuita da sua carteira e vai te convidar para fazer parte da Varus Consultoria. Essa reunião, como eu falei, ela é completamente gratuita. Você só precisa pagar uma taxa de compromisso, que ela é completamente reembolsável, ou seja, você vai fazer esse compromisso, vai pagar essa taxa, vai fazer essa reunião e assim que você fizer essa reunião, essa taxa ela vai ser reembolsada, ela vai ser devolvida para você, independente se você resolver entrar na Varus Consultoria ou não. E ela é uma taxa extremamente simbólica, só para separar quem realmente está comprometido em mudar de vida, em evoluir financeiramente. Você só precisa pagar R$100, você vai fazer essa reunião de análise de carteira gratuita com o consultor de investimentos e após a reunião a gente vai devolver essa taxa para você 100%. A gente não vai ficar com nada do seu dinheiro aqui. A gente só quer que você pague se você quiser fazer parte da Varus Consultoria, se fizer sentido você ter o nosso acompanhamento e do nosso time de consultores ao longo dos próximos meses, anos e décadas, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Para você fazer isso, é só você clicar no link que vai estar aqui embaixo, que eu vou deixar para você pagar a sua taxa de comprometimento e marcar a sua reunião com um consultor de investimentos aqui da Varus. E aí você vai ter uma análise gratuita da sua carteira e vai ser convidado a entrar na Varus Consultoria e eu vou ficar muito feliz de te dar as boas-vindas pessoalmente à Varus Consultoria.
Consultoria, onde a gente vai poder te acompanhar e te entregar uma estratégia 100% personalizada e alinhada aos seus objetivos. Você não precisa assinar nenhum contrato agora, você só precisa pagar a sua taxa de compromisso e agendar a sua reunião com um consultor para ele fazer a análise gratuita da sua carteira e aí a gente vai te direcionar para os próximos passos. Como eu falei aqui no início, a gente já veio captando alguns clientes no pré-lançamento da consultoria. A gente veio conversando com os clientes mais próximos, amigos, familiares e o pessoal que já é muito antigo aqui da Varus. Eles já entraram na nossa consultoria, a gente já está acompanhando eles, a gente já está chegando próximo aí dos 100 milhões sob a nossa gestão aqui, sob o nosso acompanhamento. E agora chegou a hora de dar o próximo passo, que é o lançamento oficial da Varus Consultoria aqui nesse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que eu tratei, sobre o que eu falei aqui, sobre o modelo Zero Conflito, sobre a Varus Consultoria, sobre como a gente pode te ajudar, o que eu te aconselho? Agenda sua reunião com o consultor. Nela, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas com ele e ele te explica tintim por tintim de como funciona, do que ele vai fazer por você, de como que ele vai te acompanhar, alinham esses primeiros detalhes e aí é só dar os próximos passos junto da gente para a gente te acompanhar e garantir que você vai cumprir os seus objetivos financeiros, que você vai ser uma pessoa menos estressada, com mais tempo livre e focada em atingir os seus objetivos financeiros e de vida. Bom, no mais, eu desejo para você um excelente ano de 2026, com muitas conquistas, realizações, principalmente bons investimentos nesse ano cheio de incertezas que a gente já está vivendo e eu espero te ver aí ao longo dos próximos meses e anos cada vez mais perto da gente aqui dentro da Varus Consultoria. Então, clica no link aqui embaixo, marca a sua reunião para ter uma análise gratuita da sua carteira com um consultor do meu time e seja muito bem-vindo à Varus Consultoria. Um abraço. Olha, eu fui despretensiosamente dar uma olhada na minha conta, na minha carteira, nos meus investimentos e assim, eu fiquei abismado, né? Tem um mês que a gente começou esse projeto novo aí com esse produto de assessoria, né? A gente fez várias reuniões, como seria, o que ficaria, né? Teria mais a minha cara. Eu sempre fui fã dos produtos da Varus, né? Sempre usei, já estava gostando, mas sempre tinha aquela preocupação, né? Será que eu comprei a ação certa? Será que eu não comprei? Parava, fazia conta, fazia tudo. Agora a gente sentou, fez uma reunião, já fiz tudo que precisava acertar, né, no projeto ali, o que fazia mais sentido para mim, para minha família. E agora estamos colhendo já os frutos. Em um mês, assim, a diferença é grotesca, né? Assim, não falta de outra palavra, é gigantesca. Então, assim, eu queria muito agradecer a equipe Varus por disponibilizar esse produto aí. Eu acho que vai fazer diferença em muita gente que conseguir ter o acesso, que puder. Assim, eu indico para vários amigos meus que estão começando. Eu demorei muito a começar nisso e cada vez mais que eu começo, eu vejo que eu comecei tarde demais. Então, é uma recomendação pessoal e também é um agradecimento do fundo do coração. Muito obrigado sempre pelo atendimento de vocês. Eu sempre fui muito bem atendido. Vocês são muito educados, cordiais e sem contar que o intelecto e a capacidade é fenomenal. Tá bom? Muito obrigado.